Repete comigo, Senhor Jesus, nesta noite eu renuncio a Satanás e às suas seduções. Proclamo a Ti como meu Senhor e Salvador. Clamo sobre mim nessa hora o Teu sangue redentor, o Teu sangue salvador, e esconda-me dentro de vossas chagas. Rompo com todo o pecado, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, pega a palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, versículo 14. Marcos 14. São Marcos, capítulo 9, versículo 14. Se você está sem a Bíblia, aproxima de um irmão aí, senta junto com ele para você ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler essa palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 9, 14. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 14. Glória a Deus. Misericórdia. Amém. E diz assim essa passagem, 9:14. Chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles, e os escribas discutindo com eles. E logo que toda a multidão o viu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: que discutieis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão, e ele espuma, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Ele, porém, respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram-no até ele. O espírito, vendo a Jesus, imediatamente agitou com violência o menino, que caindo por terra rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe sucede isto? Desde pequenino, respondeu, e muitas vezes o atiro ao fogo ou na água para fazê-lo morrer. Mas se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Então Jesus lhe disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele. E gritando e agitando-o violentamente, saiu. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrera. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o, e ele se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos, a sós: por que não podemos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie não pode sair a não ser com oração. Amém? Vamos aplaudir essa palavra maravilhosa de Deus para nós nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema desta pregação é: Jesus desmascara o inimigo. Aleluia. Jesus desmascara o inimigo. É uma passagem muito conhecida nossa. Essa passagem se dá justamente quando Jesus desce o monte aonde ele havia se transfigurado com os seus discípulos, com Pedro, Tiago e João, aonde aparece Moisés e Elias. E ao descer do monte, na qual o Senhor tinha havido uma experiência com o Pai, que ouve a voz naquela nuvem, eles encontram ali um alvoroço, uma multidão, discutindo com os discípulos que ficaram embaixo. E quando Jesus chega, vai dizer que alguém da multidão, um pai, disse para ele:
mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Havia um menino que havia sido possuído pelo espírito, por Satanás, e que os discípulos de Jesus haviam orado para que esse espírito impuro pudesse ser expulso da vida daquele menino. Só que não conseguiram. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio da vida daquele menino, daquele jovem. Muito interessante nessa passagem que o pai vai até Jesus para pedir a libertação do filho. Isso tem muito para que nos ensine. Não há libertação fora de Jesus. Muitas das vezes nós confundimos e nós podemos correr o risco, talvez muitos de nós já fomos, inclusive, tentar buscar uma libertação fora de Jesus. Às vezes fomos nos benzedores, cartomantes, para tentar buscar a cura, porque no momento de dificuldade, é justamente no momento como esse que nós corremos uma grande tentação de ir buscar uma libertação aonde não tem. E esse pai, sabiamente, ele foi buscar a libertação aonde? Aonde que ele foi buscar a libertação? Aonde está a minha libertação? Aonde está a tua libertação? Aonde está a nossa salvação? Somente em Jesus. Esse pai sabiamente foi buscar a libertação para o seu filho em Jesus Cristo. Não foi em pessoas, não foi em simpatias, não foi em horóscopos. Ele foi diretamente na fonte, Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Mas os discípulos não conseguiram expulsar esses demônios. E Jesus diz, quando o pai vai até ele, versículo 18: quando ele toma, diz o pai, atira pelo chão, e ele espuma, range os dentes e fica rígido. Olha o que Satanás faz quando ele entra na vida de uma pessoa. Olha o que Satanás faz, até para acrescentar, ele vai dizer assim, no versículo 21. Jesus perguntou para ele, há quanto tempo que acontece isso? Ele fala, desde criança, desde pequenininho. E quando muitas vezes atira no fogo e na água para fazer morrer. João 10, Jesus vai falar isso, que Satanás veio para quê? Matar, roubar e destruir. Satanás veio para matar, roubar e destruir, e veio na vida justamente dessa criança. Hoje não é diferente os planos do demônio. As regiões e a idade que ele tem mais atacado é a idade de crianças, com desenhos, com ideologias que nós estamos cansados de ver aí, dos momentos agora é a ideologia de gênero, aonde quer colocar na cabeça das nossas crianças que menino não é menino e que menina não é menina. Satanás vai invadindo desse jeito para tentar matar as crianças. E nós não podemos ficar calados. Nós precisamos nos posicionar como cristãos. É a astúcia do demônio que está por trás de tudo isso. E graças a Deus, muitos dos nossos bispos têm se levantado, dos nossos sacerdotes têm se levantado para quê? Para denunciar essa ação, porque hoje ele vem de uma maneira sutil. Hoje ele não quer muitas vezes mais tomar o corpo de uma pessoa para acontecer um exorcismo como aconteceu aqui. Hoje ele vem de uma maneira sutil, na qual tem colocado na cabeça inclusive de muitos católicos que isso é normal. Satanás vem com a sutileza, ele é enganador. Agora ele não tem, muitas vezes ele não quer vir mais desse jeito aqui, nesse exorcismo, onde fica espumando, onde joga no chão. Não, agora ele vem no oculto. Para quê? Para que ninguém perceba que ele está no nosso meio. Porque se as pessoas percebem que ele está no nosso meio, nós vamos levar até o Senhor e vamos invocar o nome do Senhor, e o Senhor vai libertar. Satanás não quer
Ele não quer se aparecer desse jeito, ele quer ficar no escondido, porque no escondido ele pode fazer muito mais estragos, com ideologias, com sutilezas. E aqui, o pai então leva até Jesus, e os discípulos não conseguem expulsar. Olha que interessante, por que será que muitas das vezes nós também não conseguimos expulsar Satanás da nossa vida? Porque não é diferente nos tempos de hoje. São Pedro vai dizer que ele continua em nossa volta como um leão que ruge, só esperando a quem? Devorar. E muitas das vezes ele tem nos devorado, porque tem nos encontrado fracos, tem nos encontrado com brechas, e tem nos encontrado principalmente com essa frase que Jesus diz assim: ó geração incrédula. É na incredulidade. Nós ainda, eu e você, ainda temos sido uma geração incrédula. Por que isso, incrédula? Por que incrédulo? Porque muitas das vezes nós não confiamos na palavra de Deus. Muitas das vezes nós não queremos viver na palavra de Deus. E aí nós tornamos uma geração incrédula. E aonde há uma incredulidade, Satanás age. Porque ele não vai agir, ele não vai ter poder sobre alguém que tem fé. Satanás quer matar a sua fé. Ele quer matar a nossa fé. A fé é a munição que derrota Satanás. E nós vamos ver isso. Por isso que ele não quer que você venha no grupo de oração. Por isso que ele não quer que você leia a palavra. Por isso que ele não quer que você venha comungar. Por isso que ele não quer que você esteja com os sacramentos em dias. Ele não quer que você esteja na graça. Ele não quer que eu esteja na graça. E para que nós estejamos na graça, nós precisamos ter uma vida de fé. O que faz com que nós viemos nos confessar é a fé na palavra de Deus. O que faz que nós regularizemos as nossas situações, que nós vamos até o sacerdote, que nós recebemos o sacramento do batismo, sacramento do matrimônio, os outros sacramentos, é a fé de acreditar que isso está na palavra de Deus. Ontem nós tivemos aqui o batizado, amém? Quem estava na missa de manhã aqui? E quando o padre ia fazendo aquelas perguntas, e aí atualizou o batizado de todos, né? Toda a comunidade, e a primeira coisa, acontece um exorcismo no batizado, que é a renúncia a Satanás. E aquilo o Espírito Santo no meu coração, ele dizia, porque todos nós, tem alguém aqui que não é batizado, a não ser alguma criança? Todos são batizados, sim ou não? Então em todo batismo, nós renunciamos a Satanás. E uma das primeiras perguntas é: renuncia a Satanás, renuncia a tudo que te impede de seguir a Jesus Cristo. Todos nós dizemos o quê? Renuncio. Não é nem renunciamos, porque é no pessoal. Renuncio. O Espírito Santo colocar no meu coração, oh glória, que essa renúncia possa ser verdadeira. E depois pergunta: crê na igreja, crê no Senhor? Creio. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? E Jesus pede assim: trazei a mim o menino. O espírito, vendo Jesus, imediatamente agiu com violência, e caindo por terra, espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe sucede isto? Desde pequenino, respondeu. Desde pequenino, e muitas vezes atira ao fogo e na água para fazer morrer. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas vezes Satanás tem me lançado, tentado te lançar no fogo e na água? Que fogo é esse? Esse não é fogo do Espírito Santo, não. Vamos pegar aí a questão de tribulação. Quantas vezes Satanás tem me levado e te levado para um lugar onde ele quer nos afundar? Presta atenção. Presta atenção nas suas amizades. Presta atenção nos seus comportamentos. Prestemos atenção na nossa fala. Prestemos atenção na sutilidade de Satanás para tentar nos desviar do caminho do Senhor e tentar nos levar para o mar, para morrer na água e no fogo. Com situações, comprovações que Deus permite. Então Jesus lhe disse, e aí ele diz assim, né?
pai faz uma oração: mas se tu podes, Jesus, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Parece a nossa oração: ô Senhor, se o Senhor pode, me ajuda. Mas Jesus dá uma resposta linda: se podes, tudo é possível àquele que... Repete comigo aí essa parte B desse versículo 23. Tudo é possível àquele que crê. Fala para esse irmão: tudo é possível àquele que crê. Pergunta para ele: você acredita nisso? Ele está falando que tudo, irmãos, tudo é possível àquele que crê. Jesus está olhando para esse pai angustiado, esse pai que desde pequenino tinha pegado o seu filho, e muitas das vezes viu um espírito, viu Satanás tentando matar o seu filho. Jesus olha para ele agora e diz: pai, tudo é possível àquele que crê. E por que seus discípulos não puderam expulsar? Porque justamente eles não estavam acreditando. Ei, tem situações da minha e na tua vida, e eu não quero nem colocar algumas. Tudo é possível àquele que crê. Coloca a mão no seu coração e repete comigo assim: o que me falta é fé. A minha fé é fraquinha. Me ajuda, Jesus. Aumenta a minha fé. Eu ainda não sei viver pela fé. Eu estou que nem Tomé, Senhor. Eu quero ver para crer. Mas não é isso que o Senhor me pede. O Senhor me pede para acreditar primeiro, e depois eu verei os milagres. E o pai então faz essa oração, e Jesus dizendo: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele. Muito interessante essa fala. Jesus expulsa o demônio da vida daquele menino, e ele diz o seguinte: nunca mais entre nele. Eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entra nele. O próprio Senhor Jesus, em outra fala do Evangelho, ele vai dizer que quando um espírito é expulso da vida de alguém e anda por aí perambulando, e se aquela pessoa não encher o coração de Deus, Satanás volta com 7 espíritos piores ainda, e é o fim daquela pessoa. O que significa isso? Nós encontramos com Deus, nós buscamos uma vida do sacramento, de santidade, mas com o passar do tempo nós vamos relaxando, nós vamos deixando de vir, nós vamos deixando de ser perseverante, nós vamos deixando de ler a palavra, nós vamos deixando de orar na nossa casa, nós vamos deixando de buscar os sacramentos, nós vamos deixando de ir, nós vamos deixando de frequentar, e aí nós vamos relaxando na fé. E quando nós vamos relaxando, Satanás mais uma vez vai nos tentar. Fala para esse irmão: você não pode relaxar na sua fé, tem que ir até o fim. Nós temos uma facilidade tremenda de deixar as coisas pela metade, gente. Pergunta, você só vai perguntar para esse irmão, não precisa responder, mas pergunta para ele assim, eu vou até olhar para Jesus, pergunta para ele assim: há quanto tempo você não vem no grupo de oração? Não precisa responder, é só para a gente refletir. Sei que tem os N motivos, né? Só para a gente nos questionar, um pouquinho. E Jesus então expulsa Satanás da vida desse menino, e gritando e agitando violentamente saiu, e o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrera.
Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu o menino e ele o levantou. Ao entrar em casa, perguntaram aos seus discípulos: por que nós não pudemos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie não pode sair a não ser com oração e jejum. Repete comigo esse versículo 29. Na verdade, no 3 você vai repetir. 1, 2, 3. Ele respondeu: essa espécie não pode sair a não ser pela oração. Então, se os discípulos não conseguiram expulsar Satanás da vida daquele menino, o que está faltando na vida dos discípulos? Não entendi. O que está faltando na minha e na sua? Se não conseguimos expulsar esse mal no nome de Jesus da nossa vida muitas das vezes, o que falta? Então nós já encontramos aí uma grande oportunidade que nós temos para expulsar Satanás da nossa vida em nome de Jesus. Significa que nós temos que orar. Significa que nós temos que orar. Porque o próprio Senhor deu essa autoridade. E ontem no batizado, aleluia, né, o sacramento da igreja. Nesse momento que somos batizados aqui na pia batismal, na criança ali e os pais e padrinhos junto, o Senhor concede a nós essa autoridade de expulsar Satanás da nossa vida. É que nós não tomamos posse dessa graça. Nós não tomamos posse dessa graça. Mas a igreja nos oferece o sacramento, gente. Isso é lindo. A igreja de Cristo, ela é linda, ela é completa. Aleluia. Os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar. Porque eles falaram: meu Deus. É tanto que os discípulos depois ensinam a Jesus e falam assim: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus então ensina a oração do Pai Nosso. Pega comigo aí Atos capítulo 5, versículo 12 a 16. Atos dos Apóstolos 5, de 12 a 16. Oh, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Atos 5, de 12 a 16. Deixa essa palavra aberta aí. Duas situações aqui. Olha que interessante. Na primeira passagem, os discípulos estavam caminhando com Jesus, carne a carne, tete a tete. 3 anos com o Senhor. E não conseguiram expulsar um demônio. Jesus promete, o André nos ajudava a aclamar o Espírito Santo. Essas duas passagens nós vamos pegar agora. Jesus já tinha carregado a cruz, já havia sido crucificado, ressuscitado no 3º dia, e já havia derramado sobre eles a unção do Espírito Santo. Se nós vimos que um dos primeiros pontos que os discípulos não conseguiam expulsar um demônio é porque faltava a oração, nós vamos ver que um segundo é porque ainda eles não estavam sendo cheios do Espírito Santo. Porque essa passagem do Evangelho capítulo 5 já havia acontecido Pentecostes. E qual é a festa de Pentecostes? O que aconteceu em Pentecostes? Não ouvi. No dia de Pentecostes os discípulos ficaram cheios de quem? Então vamos lá. Pelas mãos dos apóstolos faziam-se numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Costumavam estar todos juntos de comum acordo no pórtico de Salomão, e nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, embora o povo os engrandecesse. Mais e mais aderiam ao Senhor pela fé multidões de homens e de mulheres, a ponto de levarem os doentes até para as ruas, colocando-os sobre os leitos e em macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém acorria a multidão, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais
eram todos curados. Os mesmos discípulos que não conseguiam expulsar um demônio com a pessoa de Jesus presente, agora a sombra deles era capaz de expulsar os espíritos. O mesmo discípulo que não conseguiram expulsar um demônio, agora a sombra desses caras eram capazes de curar as pessoas e expulsar os demônios. Qual a diferença então? Porque lá junto com Jesus eles ainda não haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Ele estava junto com o Senhor, que era o repleto do Espírito Santo, mas os próprios discípulos não tinham. E no batismo, eu e você recebemos a graça que eles receberam, a graça sacramental do Espírito Santo, e nos tornamos templo dele. Pega comigo aí outra palavra, lá em Atos 19, um pouquinho para frente. Atos 19. Nós vamos orar, clamando a Deus essa graça nessa noite. Atos 19, vamos começar no 11. Amém? Glória a Deus. Entretanto, pelas mãos de Paulo, olha só, Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais que houvessem tocado no corpo. Afastava-se dele as doenças e os espíritos maus saíam. É isso que está na sua Bíblia? Os homens estavam tão cheios do Espírito Santo, irmãos, eles oravam, eles tinham intimidade com Deus, eles tinham tempo para Deus, eles faziam vigílias, eles oravam na sua casa, eles oravam no templo, eles buscavam a Deus, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que a pena tocava na roupa do irmão, tocava na roupa lenço, ia tocando lenço, e a hora que tocava o lenço, que tocava no espírito de uma pessoa que estava endemoniada, os demônios fugiam. Isso é para acontecer no nosso meio também, não era só para a igreja primitiva. Essa promessa é para nós. Essa promessa se cumpre nesse dia. É que nós, primeiro, não temos fé. Segundo, não temos vida de oração. Terceiro, não nos abrimos ao Espírito Santo de Deus. E aí nós não temos forças para levantar, nós não temos força para clamar. Nós ouvimos, entra ano, entra segundo, entra domingo, e nós ainda estamos raquíticos na fé. Se aparece uma pessoa, às vezes, no sentido de perturbada ali por Satanás, nós sempre vamos levar para o outro, sim ou não? Você acha que Deus faz acepção de pessoas? A oração de libertação, todos nós batizados devemos fazer. Pega comigo aí, volta em Marcos para nós orarmos um pouquinho. Nem vou terminar essa aqui de Paulo. Volta lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 16. Oração de libertação, todos nós devemos fazer. O exorcismo, a igreja recomenda a ir buscar um sacerdote enviado pelo bispo. Agora, oração de cura e libertação, Marcos 16:15. 16:15. Aleluia. E Jesus disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Esses sinais, esses milagres acompanharão os que tiverem acreditado. Em meu nome, quem está escrito aí? Em meu nome. Em nome de quem?
Expulsarão o demônio em meu nome? Quem? Só o bispo? Só o Papa? Só o Padre Arnaldo? Só o Padre Aldivino? Só o Padre Jonas? Quem que expulsará demônios em meu nome? Aquele que é para quem crê, gente. As coisas não acontecem mais no nosso meio porque nós não cremos, repito. As coisas não acontecem mais na nossa família porque nós não cremos. Mas hoje nós vamos pedir a Deus essa graça. E não é para você ter medo de Satanás. Porque tem alguém que vence ele. Quem venceu Satanás? Jesus Cristo, que é o meu Senhor e teu Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Porque nesse tempo, irmãos, nós estamos vivendo uma batalha terrível. Às vezes tem muita gente dentro da igreja que não acredita nisso. Mas nós estamos vivendo um grande combate espiritualmente falando. Satanás não está feliz de você ter vindo nesse grupo de oração hoje. Ele não está feliz quando você pega a Bíblia para rezar. Ele não está feliz quando você pega o seu terço para pedir auxílio a Nossa Senhora. Pega o seu terço aí, tira ele do bolso. Oh, glória a Deus. Levanta o seu terço. Quem é essa que avança como a aurora? Que lá no Gênesis, ali no Gênesis, já o Senhor fala: pisará, esmagará a cabeça de Satanás. E é por isso que ele tem tanta fúria, porque o Senhor deu a graça a Nossa Senhora, uma serva, para esmagar a cabeça do demônio. E os seus filhos junto, que somos nós. É pela oração. Fala para esse irmão: é pela oração que você vai vencer. E é ser cheio do Espírito Santo.